Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Rafael e esse é o canal Rafael e Violinos. Hoje nós vamos falar sobre Giuseppe Guarneri e Antonio Stradivari. Qual é a diferença entre os violinos Stradivari e Guarneri? A diferença de som, a diferença de formato, como a gente consegue identificar qual é um violino Guarneri Deu Jesus e qual é o violino Antonio Stradivari. Bom, primeiramente eu queria agradecer ao amigo Eric que sugeriu fazer esse vídeo, me pediu por esse vídeo. E eu estou bolando, estou estudando ele há algum tempo, estou pesquisando, e eu acho que vai ficar um vídeo bem legal. Bom, primeiro vamos fazer uma introdução curta sobre o violino. O violino foi inventado na Itália, no final dos anos 1500, por Gasparo di Salo, né? E ele pertence a uma família que tem o violino como menor instrumento, a viola, o violoncelo e o contrabaixo. Até o século XIX, até 1800, ele era conhecido como rabeca. A partir de então, só que ele ficou conhecido como violino, mas ainda muitos chamam de rabeca. Quem aperfeiçoou e deu a forma que se vê hoje no violino foi Nicola Amati. Nicola Amati, que era um mestre luthier, descendente da família Amati, foi que deu essa forma que nós conhecemos hoje do violino. E Antonio Stradivari e Andrea Guarneri, que era o avô do Guarneri Deu Jesus, foram aprendizes de Amati. Vamos falar um pouco sobre Stradivari, então. Antonio Stradivari nasceu em 1644 e faleceu em 1737. Viveu por 93 anos. Durante esse período, ele fez mais de 2.000 instrumentos, dos quais ainda restam hoje 630. Já Giuseppe Guarneri Deu Jesus, e eu vou tratar ele como Deu Jesus, por quê? Porque o pai dele também era Giuseppe Guarneri. Então, para diferenciar, eu vou tratar como Guarneri Deu Jesus. Já Guarneri Deu Jesus produziu também mais de 2.000 instrumentos e sobrevivem hoje ainda 130 violinos, ou seja, muito menos violinos Guarneri Deu Jesus do que Stradivari. Isso torna eles mais raros que os violinos Stradivari e muitas vezes mais caros também. Eu ainda vou fazer futuramente um vídeo sobre os violinos mais caros que existem, os que foram vendidos pelo maior preço em leilão. Vai ser um vídeo bem legal. O primeiro rótulo conhecido de Antonio Stradivari, a primeira vez que ele botou uma etiqueta no violino, foi em 1666. Né? E ele produziu, imagina, 1666, quando ele tinha 22 anos. E ele produziu nesse estilo aqui, que é o estilo Amati de violino, que foi o seu mestre, ele produziu até aproximadamente 1690. E durante esse período, o violino mais notável que ele fez, que botou fama no Stradivari, foi o De Hellier, que ele fez em 1679. Ele tinha toda essa faixinha de madrepérola. É coisa mais linda. Se vocês pesquisarem esse violino, ele é muito bonito. Então ele produziu nesse formato, o formato que ele aprendeu com Amati, até aproximadamente 1690, final dos anos 1690, que era um violino com um verniz mais amarelado, com um tom mais dourado, né? E um violino padrão da época. A partir de 1700, ele começou a desenvolver um estilo próprio de violino, fazendo modificações no violino. E foi aí que ele ganhou fama verdadeira. Eu até vou fazer uma substituição para mostrar a diferença entre o violino que ele produzia até os anos, final dos anos 1690 e a partir de 1700. Então até quero pedir desculpa para vocês, gente, porque eu tinha encomendado suportes para fazer esse vídeo, só que infelizmente eles não chegaram a tempo. Então eu tive que improvisar e eu fiz esse suportezinho aqui de papelão, um papelão bem duro, e quero pedir desculpa pela improvisação, mas ficou funcional, ele funciona. Não ficou muito bonito, mas... Ó, esse aqui já é um violino produzido em 1721. 1721, é um violino modelo de cruz. E o que passou a ser a diferença? Primeiro,
o violino ficou com formas um pouco mais quadradas, como vocês podem ver aqui. Ele não é muito arredondado, ele é mais quadrado nessas formas das beiradas. Os Fs ficaram mais longos e mais estreitos. E a marca dele, ele foi o primeiro a passar a usar um verniz vermelho alaranjado. Então, se vocês verem, tem uma tonalidade mais vermelha. Ele deixou de lado o verniz amarelo dourado e começou a usar mais esse verniz laranja, um avermelhado, um alaranjado. Bom, já Guarneri Del Gesù, ele nasceu em 1698 e faleceu em 1744, ou seja, viveu 46 anos. E é interessante perceber que eles coexistiram, né, tanto Stradivari quanto Guarneri Del Gesù, eles coexistiram por um período de 39 anos, né, principalmente nas primeiras 3 décadas de 1700. E eles se conheciam, eles eram da mesma cidade, da cidade de Cremona, na Itália. O avô do Guarneri Del Gesù tinha trabalhado com Stradivari, então imagina a concorrência que era uma cidade como Cremona fazendo os melhores violinos do mundo. Durante a sua vida ele produziu aproximadamente 2.000 instrumentos e tem 130 que sobrevivem hoje. O primeiro rótulo dele, que se conhece no violino, é de 1731, quando ele tinha, portanto, 33 anos de idade. Os violinos produzidos antes de 1731 tinham o nome Guarneri, mas pertenciam ou a seu pai ou a seu irmão. Ele participava do projeto, do desenvolvimento do violino, porém, o primeiro rótulo dele conhecido é de 1731. E por que Giuseppe Guarneri Del Gesù? Porque ele era um homem muito temente a Deus, muito religioso. Inclusive, o rótulo dele tem uma cruz e as letras IHS, que em grego significam Jesus. Ele rotulava os violinos como Jesus. E ele passou a ser famoso só após a sua morte. Antes da sua morte, ao contrário de Stradivari, que era muito famoso após a década de 1700 e vendia violinos principalmente para a nobreza, para a realeza, Guarneri Del Gesù não era tão famoso assim. E principalmente ele passou a ser famoso após a sua morte, quando o virtuoso violinista Paganini, italiano, que tocava o original desse instrumento, esse aqui é um Il Canone, de 1743, falava que nunca tinha visto um violino igual, que o som dele era muito explosivo, por isso até o nome Il Canone. E, a partir da morte de Stradivari, que aconteceu em 1737, violinos, até antes, até a partir da década de 1720, ele já estava com 76 anos, os violinos de Stradivari passaram a ser produzidos pelos seus familiares, pelos seus descendentes, por filhos, né, por netos, porque os especialistas notam uma diferença nos violinos produzidos a partir da década de 1720. E como ele morreu em 37, os violinos Guarneri produzidos a partir de 1740 não têm concorrência. Afirma-se que eles não tinham concorrência. Nenhum violino era igual a esses. Eu até posso citar alguns, né? Tem o violino produzido, o Wilstemps, de 1741, o Lord Wilton, em 1742, o Il Canone, em 1743, e o último violino conhecido, acredito que foi o último violino que Guarneri Del Gesù produziu, o Olebu, de 1744. Esses violinos, a partir de 1740, não tinham rivais à altura na época. E qual é a característica dos violinos físicas dos violinos Guarneri? Primeiro, essa forma dele é mais arredondada. Os Fs são ainda mais longos e mais largos também. E o verniz era um verniz errático, um verniz de mais coloração marrom, que ele era sempre mais forte no meio do que nas bordas. Sem falar no tamanho, o violino Stradivari é maior. Ele fica entre meio e 1 centímetro, às vezes até mais que 1. Então, visualmente, vocês podem ver que o violino Stradivari é maior que os violinos Guarneri. Outra diferença é na voluta.
A voluta do Stradivari, ela é uma voluta maior, mais encorpada, mais forte. Já as do Guarneri é uma voluta um pouquinho menor. E também essa distância, essa largura aqui no braço, perto da pestana, ele é um pouco mais estreito do que o violino Stradivari. Não existe um que é melhor que o outro. Isso é questão de como tu te adapta. Uns têm uma preferência por um violino um pouco mais longo e outros têm a preferência por um violino um pouco mais curto. E na diferença sonora deles? Bom, isso é o que vale para muita gente. A diferença sonora. O que os especialistas afirmam? Que os violinos Guarneri, os violinos Stradivari, são como vinho branco. Eles são leve, doce e profundo. Né? E isso advém do seu mestre. O Antonio Stradivari era um homem da ciência. Né? Ele era um perfeccionista. Ele buscava sempre a perfeição. Tanto que os violinos Stradivari são muito simétricos entre o lado direito e o lado esquerdo. A voluta é muito simétrica. Na maior parte dos seus violinos, ele usou o mesmo desenho de voluta. Ele buscava a perfeição, não só na imagem, mas também a perfeição sonora do violino. Ele acreditava que trabalhando com a Lei Áurea, com verniz padrão, ele conseguiria a perfeição sonora. Então é um violino que tem um som leve, doce, equilibrado, né, com uma variação razoável, pouca variação entre graves e agudos, um som com grande projeção de distância, um som muito, muito bonito. Já o Guarneri, ele era um artista. Ele era um artista. Ele era um religioso e ele acreditava que a perfeição estava na imperfeição. Ele não acreditava que a perfeição existisse. Tanto que os violinos deles são famosos por ser assimétricos. O lado esquerdo é diferente do lado direito. Um F de um lado é maior que o F do outro lado. Então ele acreditava que as volutas são diferentes entre o lado direito e o lado esquerdo, e ele desenvolvia um tipo de voluta diferente para cada violino que ele fazia. Então, o Guarneri ele é definido pelos especialistas como tendo um som mais explosivo, um som mais forte. Né? Ele é definido como um vinho tinto. Né? Ele é profundo, escuro e rico. Ele tem um som potente, uma variação muito grande entre graves e agudos. Agora, isso tudo que eu estou falando para vocês é em relação aos violinos originais, as réplicas e as cópias bem produzidas, com material de qualidade e profissionais habilidosos que as produzem. Essa diferença ela não vai valer por violinos feitos em séries ou em mais quantidade, com material de uma qualidade não tão boa. Hoje em dia, se tu vê um violino ser vendido, violinos na faixa de 2, 3, 4, 5 mil reais, ou até mais baratos, um Guarneri e um Stradivari, eles não vão ter diferença nenhuma. Só foi utilizado o molde para fazer. Não foi utilizado toda a técnica que os mestres luthiers dispunham da época. Então, o som deles vai ser muito parecido, vai variar muito pouco ao acaso. Né? Essa diferença sonora entre Stradivari e Guarneri, ela vale para os violinos originais e para as réplicas e cópias bem produzidas, né? Não para os violinos comuns. Então, gente, qual é o melhor violino? É aquele que tu gosta mais. É claro que eles têm diferença de medidas. Uma pessoa com um braço mais longo, de repente, vai gostar de um violino Stradivari, que ele é ligeiramente maior que um violino Guarneri del Gesù. Agora, uma pessoa menor, com um braço mais curto, vai se adaptar a um violino Guarneri del Gesù. Uma pessoa que gosta daqueles... Eu, por exemplo, já falei isso em outros vídeos, eu gosto muito dos violinos Guarneri del Gesù. Eu acho o som deles, me arrepia, um som forte, né? Um som encorpado, um som profundo. Então, quem gostar mais desse tipo de som, vai gostar de um Guarneri del Gesù. Então, tudo é gosto. Tudo é gosto. O importante é tu estar feliz com o teu violino e tu gostar do som que tu está produzindo. Tá bom, gente? Espero que esse vídeo tenha sido instrutivo, que vocês tenham gostado e espero ver vocês mais uma vez aqui no canal. Grande abraço a todos.